Quem é que toda vez que eu falo valores se incomoda com valor? Só para eu ter uma base. Fala assim, caramba, esse cara é louco de estar falando valores aí na frente. Quem ficou com esse pensamento aqui? Algum de vocês? Bacana. Isso também? Legal. Isso denota muito crença financeira, tá? Medo de dinheiro. Por quê? Porque ganhar dinheiro é arriscado. Não é seguro. Certo? Os jornais falam isso pra gente. E isso impede com que a gente ganhe. Porque eu já vou explicar pra vocês. Então eu tomei uma decisão. Eu quero ajudar essas pessoas a libertar dessa trava. E eu vou fazer isso, a partir de agora, eu vou atrás de encontrar um método onde 100% dos meus alunos tenham resultado, custe o que custar. Essa decisão eu tomei lá atrás, em 2015 mais ou menos, quando eu vi que o negócio começou a não andar, que eu vi que as pessoas estavam nesse processo de procrastinação, de não fazer, e aí eu fui estudar coaching, eu fui estudar hipnoterapia, fui fazer várias formações, transe profundo, eu fui ver exatamente como é que funcionava a nossa cabeça, como é que funcionava a nossa mente, e o que fazia a gente não ter sucesso. E sabe o que eu descobri? Eu descobri que lá em 2014, quando a minha chave virou, porque até 2014 eu estava batendo cabeça, até 2014 eu era servidor público, eu tinha um cargo de chefia na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Vocês devem estar estranhando meu sotaque, é porque eu não sou daqui. Eu sou goiano e eu tinha o sonho de morar na praia, por isso eu vim aqui para a terra de vocês. É goiana também? Bacana, show. E aí o que aconteceu? Goiânia é uma cidade bonita, né? Só falta o mar, exatamente. Aí, o que eu fiz? Eu quebrei uma crença que eu tinha financeira. Eu tinha uma crença de que se eu tivesse sucesso, os meus irmãos seriam comparados comigo. Consequentemente, eu não queria ter sucesso, porque se eles fossem comparados, eles iam se sentir inferiores. A vida inteira minha mãe comparou a gente, até mesmo quando eu passei no concurso. Consequentemente, toda vez que eu começava a ganhar um pouco mais, eu ia lá e me sabotava de alguma forma. Eu ia lá, o que acontecia? Eu comprava um carro em leilão e perdia o dinheiro do carro porque ele quebrou no meio da estrada, e aí eu gastei 18 mil no carro, vendi ele por 9. Eu sempre fazia alguma coisa, alguma treta para acabar com o meu dinheiro, inconscientemente. Vocês já sentiram isso? Você já sentiu que você mesmo se sacaneia? Pronto, era o que acontecia comigo. Aí alguém precisava de dinheiro, sempre tinha alguma coisa para eu voltar para a estaca zero. Quando eu descobri essa crença, no mesmo ano eu subi 5 vezes o meu faturamento. Quando na Assembleia, o meu salário era de mais ou menos R$ 9.980 por mês. Quando eu saí de lá, o primeiro ano fora da Assembleia, eu faturei mais de R$500 mil. Só trabalhando essa crença. Certo? E aí eu encontrei um padrão. E é esse padrão que eu vou mostrar aqui para vocês hoje. Eu contei toda essa história para contextualizar vocês de como é que eu cheguei a isso que eu vou explicar aqui. Beleza? Bom, tudo começa bem cedo. Todos os principais fatores que levam a gente a procrastinar, a deixar para depois, a se sabotar, ficar sem energia, ficar tímido, que mais? Ficar com um temperamento agressivo, tudo isso acontece na nossa infância, através de bullying, pais muito rígidos, cobrança exagerada, ausência dos pais e traumas e perdas importantes, coisas que acontecem como abusos, sensação de abandono. Às vezes não aconteceu nada com a criança, os pais são amáveis, são ótimos, mas eles deixavam ela dormindo sozinha no quarto e a própria criança interpretava aquilo como um abandono. Consequentemente, ela criou um senso de abandono, consequentemente, ela criou uma baixa autoestima e aí ela não consegue progredir na vida. Então, tudo isso vem da nossa infância. Todo esse comportamento que faz com que algumas pessoas consigam ganhar muito dinheiro e enriquecer e outras não, vem da nossa infância. E o que acontece? Como é que a nossa mente funciona, para vocês entenderem? Quando a gente está com mais ou menos 3 meses de idade na barriga da nossa mãe, 3 meses lá na barriga, começam a formar as conexões neurais. E toda emoção
todo o sentimento que a nossa mãe capta durante essa gravidez é transmitido para essas nossas conexões neurais e a gente começa a formar o nosso padrão comportamental. Então, por exemplo, aquelas crianças que nascem com alergia e com algumas outras questões que a gente acha que é de nascença, normalmente vem dessa fase da gravidez, onde elas estão desenvolvendo já as emoções. E o pior é que está tudo atrelado à emoção. Tem um caso emblemático de um atendimento que eu vi, que com mais ou menos 6 meses na barriga, a mãe sofreu um assalto. Foi lá, sofreu um assalto e o ladrão enfiou uma faca na barriga dela. E naquele momento a criança captou o medo da mãe e, consequentemente, isso ficou lá no subconsciente dela nesse processo. Depois disso, quando ela acabou ficando bem, nasceu e tudo, e desenvolveu bruxismo por conta dessa emoção de medo, esse sentimento de medo que aconteceu lá durante a barriga da mãe dela. Certo? O que mais? Então, com 3 meses a gente ainda na barriga, a gente começa a instalar essas crenças e essas emoções que vão guiar a nossa vida. Então, e como é que a gente instala essas emoções? Através de experiência, ou seja, vivendo o fato. Quando eu vivo alguma emoção, quando, por exemplo, eu estou andando de bicicleta, eu caio, machuco, quebro o dente, eu vivi a experiência, certo? Isso vai ser armazenado no nosso subconsciente. O nosso subconsciente, ele vai armazenar todo quanto é tipo de memória que a gente tenha uma alta intensidade de dor, ou seja, dor, leia-se emoções negativas, ou uma carga exagerada de prazer. Então, quando a gente recebe muito prazer, qualquer um dos 2 casos, a gente vai armazenar essa informação com uma conexão mais forte no nosso subconsciente, que vai guiar o nosso temperamento, que vai guiar a forma como a gente é. Então, a gente tem 3 formas de fazer isso. Através da experiência, quando eu vivo essa emoção forte. Através da informação, ou seja, quando eu vejo alguma informação. Por exemplo, quando você está assistindo o Datena, você está assistindo aqueles... como é que chama? Não sei o que, geral? Hã? Ronda Geral. Essas eu não assisto nenhum. Graças a Deus, estão 5 anos que eu não vejo TV aberta. Mas quando você assiste essas coisas violentas, você está escrevendo no seu subconsciente que o mundo é perigoso, que as pessoas são ruins, e você está criando uma série de emoções negativas que vão guiar a sua vida. Eu te peço um experimento a partir de hoje, até semana que vem, até quinta-feira que vem. Não assiste nenhum jornal e nem lê notícia na internet. Faz esse teste e depois você me fala se a sua vida não ficou muito melhor, se você não se sente muito mais alegre e contente. Beleza? E a terceira forma de você escrever no seu subconsciente essas informações é imaginando. Por incrível que pareça, o nosso subconsciente, ele não sabe a diferença entre real e imaginário. Se você viver uma experiência muito forte imaginária, você não está vivendo, você está imaginando, consequentemente o seu organismo responde. Um grande exemplo disso é a indústria pornô. Afinal, acontece alguma coisa quando vocês assistem, né? Eu não assisto. Quando vocês assistem o filme lá na televisão. O seu corpo responde, a nossa mente ela não diferencia. Gente, era para vocês rirem, isso era uma piada. Obrigado pela colaboração de vocês. Show! Essas emoções criam na gente o que eu chamo de memória base. O que é então a memória base? A memória base é uma configuração, é um código que fica escrito no seu subconsciente, que vai fazer com que você, então, se torne quem você é. Quem já assistiu aquele filme da Pixar, Divertidamente, é um filme de criança? Legal. Quem já assistiu, relembra. Quem não assistiu, fica o deverzinho de casa para assistir. O Divertidamente, ele é um filme da Pixar que explica perfeitamente como que isso aqui funciona. Isso que eu estou explicando para vocês. Tá? Então, toda essa memória sua que é gravada com uma emoção, ela vai criando a sua base de valores e crenças que vão guiar a forma como você toma decisões. O seu subconsciente, ele toma decisões baseado em como ele interpreta
as informações do ambiente. E aí ele vai olhar qual é a chance de você conseguir prazer e qual é a chance de você ter dor. E ele vai decidir em cima disso. Então toda vez que você quer fazer algo, mas você simplesmente não consegue, é porque o seu subconsciente entende que aquele momento, aquilo que você está querendo fazer vai gerar mais dor do que prazer. Ele não consegue ver o prazer naquilo que você está fazendo. Aí você quer estudar para um concurso e você não consegue, você não tem energia. Você quer ir atrás de um novo emprego, mas dá tudo errado, você chega atrasado. Um emprego que você vai ganhar mais. Você precisa investir, mas sempre acontece alguma coisa e você gasta o dinheiro. Faz sentido, pessoal? É aí que entra a hipnoterapia. O que acontece? Qual que é o grande X da questão? Não é o fator crítico? O que é a hipnose? Hipnose nada mais é do que tirar o fator crítico da jogada. E aí você coloca a sugestão direto. Sem o subconsciente sacanear. E o que é melhor? Quando você tira o fator crítico da jogada, você também consegue acessar suas memórias de longo prazo e ver qual que é a origem da sua sabotagem. Você consegue encontrar qual que é a memória base que está te atrapalhando. Legal? Massa. Vamos lá então. Então, como é que a nossa mente faz para te proteger da dor e ser aceito? Porque o grande objetivo nosso é ser aceito. Quem quer passar por uma experiência aqui comigo, aqui em cima? Só para fazer. Pera aí, calma, gente. Vamos fazer o seguinte. A gente vai fazer assim. Eu vou fazer um exercício com vocês. E a gente vai ver as pessoas que estão mais propícias para a gente fazer o exercício aqui e mostrar como é que funciona esse processo. Beleza? Bom, vamos fazer o seguinte. Eita, agora eu com uma mão só vai ser foda. Você vai fazer assim, ó. Você vai colocar... Você vai cruzar isso. Você vai cruzar os seus dedos aqui. Legal. Agora... eu vou contar até 3 e eu vou pedir que vocês fechem os olhos e eu vou dar algumas instruções para vocês. Eu vou pedir para vocês imaginarem um ímã na ponta de cada dedo e abrirem os dedos assim. Certo? Então eu vou contar até 3 e vocês vão fechar os olhos e abrir os dedos assim e vão seguir minhas instruções. Beleza? Show! 1, 2, 3. Fechem os olhos, abram os dedos. Isso. Agora imagina um ímã na ponta de cada dedo. E esse ímã ele vai ficando cada vez mais forte e ele vai puxando um dedo para o outro. Ele vai puxando um dedo para o outro, você vai sentindo a força dele puxando cada vez mais. Imagina esse ímã na ponta de cada dedo. Eles são ímãs opostos para poder se atraírem. Eles vão se atraindo até o ponto que eles se colam totalmente e ficam totalmente colados nos dedos de vocês. Muito bem, podem abrir os olhos. Legal. Quem é que sentiu a força do ímã? Só para eu ter uma noção. Quem sentiu a força do ímã? Massa. Agora a gente vai fazer um segundo teste. Tá? O segundo exercício que a gente vai fazer é assim, ó. Você vai cruzar as suas mãos assim e vai fazer assim, ó. Isso. Estica o braço completamente. Estica o braço completamente. Muito bem. Agora, feche os seus olhos de novo. E imagina, lembra que eu falei que o nosso cérebro ele não consegue diferenciar o que é real do que é imaginário? Então, pensa numa cola, pensa que eu estou derramando uma cola nos dedos de vocês. Pensa que eu estou derramando uma cola no dedo de cada um de vocês. Imagina essa cola, imagina a cor da cola que eu estou derramando. Isso, muito bem, vocês estão indo muito bem. Imagina, então pensa aí numa cola bem forte, uma cola super bonder. E eu vou contar até 5. E enquanto eu conto até 5, essa cola vai secar completamente. 1, totalmente colado. 2, imagina a cola envolvendo o seu corpo, a sua mão. 3, imagina agora um bloco de cimento. Pensa num bloco de cimento em volta da sua mão. E 4, por mais que você tenta descolar, você não consegue. E 5, pode tentar descolar e não consegue. Tenta descolar e não consegue. Tenta descolar e não consegue. Olhos abertos. Quem está com a mão colada? Quem está com a mão colada? Sobe aqui para mim. Quem quiser vir e está com a mão colada, sobe aqui. Está colado ainda? Pode descolar. Aí, muito bem. Beleza? Tudo
Bem-vindo. Está colado? Pode descolar. Vai aí, muito bem. Legal. Show. Valeu, galera. Muito bem. Obrigado por vocês terem vindo. Tá aqui colaborando com a galera. Deixa eu ver como é que eu fecho isso aqui. Aqui. Aí. Legal. Mas tá colado ainda? Pode descolar. Aí. Mais alguém com a mão colada? Tem alguém aí embaixo que tá com a mão colada, quer descolar? Beleza, show de bola. Então, galera, por que essas pessoas ficaram com a mão colada? Porque eles imaginaram de tal forma que pro cérebro deles foi real, de tal forma que eles não conseguiam descolar a mão. Beleza? Agora a gente vai fazer um exercício rápido com vocês para mostrar o poder da mente de vocês, beleza? Certo? Eu quero que todos fiquem com os pés firmes e para que a gente não aconteçam acidentes aqui no palco, eu vou pedir o seguinte. Primeira coisa que eu vou perguntar para vocês é, vocês querem ser hipnotizados? Sim? Tem alguém que não quer? Bacana. Se não tivesse, eu ia ter que pedir para descer. A gente precisa ter esse contrato. O primeiro ponto da hipnose, pessoal, é ter um contrato, onde eu me comprometo a fazerem eles passarem pela experiência. E eles se comprometem a seguir as minhas instruções. Simples assim. Igual vocês seguiram lá embaixo, vocês foram muito bem, inclusive. Legal. Agora, ó, vocês vão ficar com os pés firmes, pés sempre firmes. Uma coisa importante sobre a hipnose, você vai estar o tempo inteiro consciente, vocês vão ouvir tudo que eu estou falando, é só olhos fechados, vocês só vão estar a mesma coisa que aconteceu aqui embaixo. Vocês só vão estar com os olhos fechados, seguindo as minhas instruções. Lembra que hipnose é só tirar o fator crítico da jogada. Então não acontece nada de mágico, de especial, nada de louco na sua mente. Você está só de olhos fechados me ouvindo. Beleza? Show de bola? Alguma dúvida sobre o processo? Vocês entenderam? Vocês vão estar conscientes. Legal. Show. Então fechem os olhos. Isso. Feche os olhos. E eu vou pedir agora que você imagine que você tá que eu passei uma colinha nos seus olhos. Eu quero que você relaxe seus olhos ao ponto que você não consegue abrir. E quando você tiver certeza que você não consegue abrir, você testa para mostrar para você mesmo que você não consegue abrir. Muito bem, pode parar de testar. Vocês estão indo muito bem. Em um momento, eu vou pedir para você abrir e fechar os olhos. Fecha os olhos. Vou pedir para você abrir e fechar os olhos. Lembre-se sempre de seguir as minhas instruções. Só faz aquilo que eu pedi para você fazer. Então, quando eu contar até 3, você vai abrir e fechar os olhos. Vou pedir para você abrir e fechar os olhos. E quando você fechar, eu quero que você se permita relaxar um pouco mais. Lembre-se sempre de manter as pernas firmes. Então, abra os olhos, feche os olhos e se permita relaxar um pouco mais. Muito bem, vocês estão indo muito bem. A qualquer momento eu vou conversar com a plateia, eu vou conversar com vocês e nada disso vai te incomodar, só vai te deixar mais profundo e mais relaxado. Agora, eu vou pedir que novamente você abra e feche seus olhos, dessa vez eu quero que você permita relaxar um pouquinho mais. Então, abra os olhos, feche os olhos e se deixe ir. Relaxe completamente. Uma última vez, eu vou pedir novamente que você abra e feche os seus olhos. E dessa vez, eu quero que você se permita ir completamente. Agora, abra os olhos, feche os olhos e se deixe ir. Se deixe ir completamente. Bem disposto e relaxado. Agora, apenas a pessoa em que eu coloco a mão no ombro, apenas a pessoa que eu coloco a mão no ombro, eu quero que você imagine uma escada na sua frente. E você começa a descer essa escada. Eu vou contar até 10, você vai descer a escada completamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Desceu toda a escada? Show de bola. Agora, imagina um quadro branco na sua frente e escreve o seu nome nesse quadro branco. Escreveu? Muito bem. Agora eu quero que você apague completamente o nome do quadro branco. Apagou? Muito bom. Está indo muito bem. Bom, agora, pessoal, eu quero que vocês façam o seguinte. Estendam as suas mãos para frente, mantendo os olhos fechados. Todos vocês estendam as suas mãos para frente. Muito bem. Na sua mão direita, eu quero que você imagine uma pilha de livros. Na sua mão direita, uma pilha de livros. E na sua mão esquerda, eu quero que você imagine um monte de balão de hélio, aquele balão que puxa para cima. Imagina aqueles balões.
Agora, eu vou colocar mais livros na sua mão direita. Então, eu vou colocar e ela vai ficando cada vez mais pesada, ela começa a baixar. Ela vai ficando cada vez mais pesada. Enquanto eu coloco mais balão de hélio na sua outra mão. E ela vai ficando cada vez mais alto, cada vez mais leve, puxando seu braço para cima. E aí eu coloco mais livro na outra mão e coloco mais balão de hélio na outra. E vai ficando cada vez mais forte, cada vez mais forte. Muito bem. Uau, vocês estão indo muito bem. Eu vou contar até 3, vocês vão abrir os olhos, se sentindo muito bem, mantendo esse estado de relaxamento. E todas as vezes que eu estalar os dedos e falar durma, você vai se permitir voltar para esse mesmo estado de relaxamento e concentração que você está agora. 1, 2, 3, olhos abertos. E aí, pessoal, como é que foi a sensação? Como é que foi a sensação de vocês? Quem quer falar? Quem quer falar como é que foi? Peraí, qual que é o seu nome? Denise? Denise, quando eu pedi para você descer e apagar o seu nome, você apagou o seu nome? Sim. E como é que ele voltou para sua mente? Como é que quando eu te perguntei você soube? Não sei. Então eu vou tirar ele agora da sua mente. Qual que é o seu nome? Ele volta para sua mente. Ele volta para sua mente. Denise. Muito bem, salva de palmas, Serata. O que acontece, pessoal? Lembra que eu falei para vocês que o seu subconsciente controla tudo? Por que ela esqueceu? Porque uma das funções do nosso subconsciente é a amnésia. É ele que traz a memória de longo prazo. Como é que ele te sabota? Ele te faz esquecer as coisas. Ele te faz esquecer um compromisso importante. Ele te faz esquecer uma questão da prova. Ele te faz esquecer alguma coisa que você deveria fazer. Massa, né? Legal. Curtiram? Show de bola. Deixa eu ver você. Levanta o braço assim pra mim. Levanta o braço. Agora imagina que tem uma barra de ferro aqui. Seu braço é uma barra de ferro e ele fica bem firme. Por mais que você tenta abaixar, você não consegue. Tenta abaixar e não consegue. Tenta abaixar. Pode fazer força. Tenta abaixar e não consegue. Tá conseguindo? Tá não. Pode ficar mais forte. Tenta abaixar. Imagina a barra de ferro. Baixa, abaixa. Eu quero que você tenta, mas não consegue encostar ele na perna. Tenta, mas não consegue encostar ele na perna. Tenta e não consegue. Vai? Tenta e não consegue. Tentar e não consegue. Tenta e não consegue. Muito bem. Faz força. Tá fazendo força? Legal. Show de bola. O que acontece, pessoal? Tá legal aí, né? Isso é uma programação que está instalada no subconsciente dele. Por mais que ele tenta abaixar, ele não consegue. E aí, o que isso faz? É uma posição incômoda. Mas ele tá ali, ó, firme e forte na posição dele. Hã? Tem uma barra de ferro. Então, e o que acontece? O seu subconsciente faz isso com você. Você quer fazer uma coisa, mas ele te prende no chão e não te deixa sair nem a pau. Dá preguiça, dá falta de energia, dá um monte de coisa, mas você não consegue fazer. Tá difícil aí? Pode, vai, solta. Muito bem. Show de bola, salve de palmas pra ele. Legal. Deixa eu ver o que eu vou apontar para vocês agora. Legal. Olha aqui para mim. 1, 2, 3, durma. Isso. Muito bem. Volta para o mesmo estado de relaxamento que vocês estavam. Muito bem. Agora, é o seguinte. Somente a pessoa que eu estou com a mão no ombro, ela sente um fedor insuportável quando eu chego perto. Fedor de esgoto. Muito fedido, muito fedorento. Toda vez que eu chego perto, ela sente um fedor de esgoto muito fedorento. Somente a pessoa que eu estou com a mão no ombro, quando eu chego perto, você sente um perfume maravilhoso, o melhor perfume que você já sentiu na vida. Ele fica muito cheiroso, muito gostoso, você se sente muito bem, muito feliz com isso. Somente a pessoa que eu estou com a mão no ombro, toda vez que for falar, fica gaga. Toda vez que for falar, gagueja. Por mais que tente fazer certo, começa a gaguejar. E não adianta, por mais que tenta, mais difícil fica. Quanto mais tenta, mais difícil fica. Muito bem. Vocês estão indo muito bem, pessoal. Acho que eu vou parar, porque senão eu não vou lembrar mais quem que eu falei o quê. Bom, eu vou contar até 3, eu vou pedir que vocês abram os olhos. E toda vez que eu estalar os dedos, vocês voltam para esse mesmo estado de relaxamento. Você está agora. 1, 2, 3, olhos abertos. Muito bem. Como é que é a sensação? Não.
Que foi? Isso é porque eu nem falei pra ela. Que foi? Tá tudo bem com você? Tá tudo bem. Tá? Tá. Tá sentindo alguma coisa? Cheiro estranho. Cheiro estranho? Ele fica mais forte agora. Ele fica cada vez mais forte. É cheiro de quê? Pra mim é desagradável. É ruim? Muito. É. Fica pior. Falta. Bacana, né? Nosso subconsciente, gente, qualquer fenômeno que você tenha, ele reproduz. Não é? E com você, tá tudo certo? Tá. Você abriu um sorriso, o que foi? O que foi, bicho? Cuidado pra não apaixonar, hein? Tá sentindo cheiro bom? Tô perfumado? Tá. Que perfume que é? Cheiro agradável. Ah, legal, bacana. Legal, deixa eu ver. E o senhor, tá tudo certo? Tá. Tudo bem? Tudo bem? Tudo. Recita um poema pra mim. Poema. Vamos ver, deixa eu ver. Então, por que o senhor veio aqui hoje? Porque eu queria aprender. Ah, legal. Quando eu pedi pro senhor ficar gago, o senhor imaginou você gago? Ou o senhor nem lembra que eu pedi pra você ficar gago? Não, eu... Não lembra? Ah, legal. Então foi isso. Quem pegou foi ela, a gagueira, vocês viram, né? Bacana. Ainda tá? Tá forte ainda? Deixa eu ver. Não, acho Eu acho que tá. Eu toco na sua testa agora e a gagueira vai embora, mas você fica fanha. acho que não. É? Mas agora melhorou. Melhorou? Só voltou a Legal. E se eu falar pra você falar cantando? Eu falo agora, você fica cantando. Eu não sei falar cantando. Você não sabe? Aí fica difícil. O seu subconsciente ele não vai reproduzir nada que você não saiba fazer. Então, por exemplo, teve um caso uma vez que eu fiz com uma criança que toda vez que eu falava pra ele, eu falei pra ele que ele ia falar igual o ET. E para aquela criança falar como o ET, é igual falar no desenho animado. Oi, eu sou o ET, eu vim aqui pra Terra. Então ele sempre fala, na minha cabeça ele ia falar tudo embolado. Na cabeça dele falar como o ET era falar desse jeito. E aí ele reproduzia dessa forma. Legal? Pessoal, só pra gente fechar então, só pra gente ver mais até que nível vocês conseguem chegar nesse momento sem muito trabalho, eu quero que vocês então, no 3, vocês voltam para aquele mesmo estado de relaxamento. 1, 2, 3, durma. Muito bem. Eu quero que agora vocês vejam aqui no palco só tô eu. Eu quero que vocês imaginem somente eu e vocês aqui no palco. Todo mundo que estava aqui em cima não tem mais ninguém. Qualquer pessoa que porventura viesse a estar aqui simplesmente desaparece, vocês não conseguem ver, vocês não conseguem enxergar. Ela fica totalmente invisível. Essa sugestão entra diretamente no seu subconsciente, você permite, porque você vai achar muito divertido e vai sentir muito bem. Eu vou contar até 3, você vai abrir os olhos, você não vai lembrar da sugestão, mas ela vai estar aí no seu subconsciente. 1, 2, 3, olhos abertos. Abertos. Estão aqui, de boa? Tem alguém aqui no palco? Vocês estão vendo alguém aqui no palco, além de mim? Se você estiver vendo, não tá bom para eu saber. Tá vendo? Além de mim e vocês. Então, legal. Vocês podem descer. Quem levantou a mão pode descer. Estão liberados. Obrigado. E a galera que ainda não... Vocês não estão vendo mais ninguém além de mim no palco? Legal. Bacana. Eu vou fazer o seguinte. Vem cá, poder mágico. Eu tenho um poder mágico. Eu faço as coisas levitarem. Querem ver? Poder mágico. Levita esse microfone pra mim. Passa pra cá e levita esse microfone pra mim. Olha só que legal. Microfone levitando. Passa de volta, poder mágico. Eu vou te explicar, é porque eu fiz o curso de hipnose e o Isao Imamura estava lá junto comigo, o maior mágico do Brasil. Ele me ensinou esse truque. Top, né? Vem cá, poder mágico. Chega aqui, poder mágico. Para o microfone aqui na frente. Pega o microfone aqui pra você ver. Pode pegar.
Aí. Não tem nada. Fala aí dele, pode falar. Tá vendo? Toma, poder mágico, leva embora pra mim. Show, né? O que acontece, pessoal? O nosso subconsciente, ele tem uma função que chama atenção seletiva. O subconsciente, ele processa mais de 400 bilhões de bits por segundo de informação. Só que o nosso consciente só traz essa informação em 2 milhões, ou seja, 0,00005% disso. Agora, o que acontece? Está cheio de oportunidades no mercado, cheio de oportunidades como o nosso poder mágico, que ninguém vê. E por que você não vê? Porque você está preparado para não ver, você está programado para não ver isso. E aí, quando você vem e destrava, você consegue ver uma série de oportunidades. Além, você pode vir aqui para mim, por favor? Ó, eu vou contar até 3 e vocês vão ver por que o poder mágico está flutuando no microfone. 1, 2, 3, ele volta pro palco, dá uma olhada para lá. Oxe. Obrigado, cara. Qual que é o seu nome? Rafael. Rafael? Rafael. Valeu, Rafael. Obrigadão, cara.